Muito bem, queridos. Hoje nós vamos encerrar essa sequência, de mensagens falando sobre a questão das missões, uma igreja missionária, Uma vez já explicamos isso na primeira quarta-feira. Geralmente o mês de agosto é separado como mês de missões, visto na igreja presbiteriana também, em outras denominações eu também sei que no mês de agosto também é mês de missões, mas nós especificamente por conta da chegada de Ashbel Green Simonton, que foi no dia 12 de agosto de 1859, no porto do Rio de Janeiro. Por isso que nós temos o mês de agosto também como mês de missões. Então, nós temos falado sobre isso e explicamos o que é missão e missões, A missão da igreja é adorar. Nós fomos criados para isso, para adorar. E missões é fazer com que a adoração que não existe, ou a adoração ao Deus verdadeiro que não existe em outros lugares, chegue até lá. Buscar os adoradores, Buscar aqueles que o Pai tem como seus adoradores, os seus escolhidos. Depois nós falamos sobre uma igreja, uma igreja missionária, como ela precisa fazer, quais são as características que ela tem, Vimos que ela precisa estar bem internamente, para poder mostrar lá fora aquilo que realmente nós somos aqui dentro. E não simplesmente viver uma santidade aqui dentro e lá fora como se nada que a gente falasse aqui, cantasse aqui, orasse aqui, ouvisse aqui, surtisse efeito lá fora. Não tem como, Então, uma igreja missionária precisa estar fincada na palavra, estar bem internamente, de maneira que ela ouça e peça o poder de Deus, como fizemos aqui nessa noite também. Falamos também sobre a relação que nós precisamos ter com os nossos missionários, que muitas vezes não nos atentamos para as suas necessidades gerais. Sempre quando a gente ouve falar em missionário, parece que a primeira coisa que a gente pensa é quanto que o missionário precisa. Será que é só isso? Até citamos aqui o nosso irmão Carlos, que hoje está aqui presente, por conta que ele conhece, ele ouve, ele aconselha missionários, sabe das necessidades, que existe muita coisa envolvida, não é só uma questão de quanto ele precisa, às vezes nem precisa de dinheiro, às vezes precisa de uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, está com saudade da família, está com um parente aqui no Brasil doente e a gente nem sabe, e precisa de uma palavra de oração, uma palavra de ânimo. Então, queridos, e a gente precisa ter essa relação, nós precisamos ter essa dinâmica de pegar contato, de falar com os nossos missionários, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp. Às vezes nós perdemos essa oportunidade de fazer isso. Não temos o nosso contato. Só temos contato quando ele é convidado para vir aqui pregar. E assim mesmo, nem conversamos com ele. Só ouvimos, que legal, o trabalho é assim, o local que você trabalha é desse jeito, que bom. E parece que a obra dele não tem nada a ver com a nossa obra aqui. É a mesma, queridos. O mesmo evangelho que eu e você pregamos aqui quando vamos na padaria, no supermercado, na farmácia, dentro de casa, numa festa da família, é o mesmo evangelho que ele está pregando lá. Uma outra cultura, mas é o mesmo evangelho. Então a obra é a mesma. Em culturas diferentes, mas a obra é a mesma. Não desassocie isso, não tire isso da sua cabeça. E hoje nós vamos encerrar falando sobre a questão dos resultados. Os resultados que nós, como uma igreja missionária, esperamos. Quais são os resultados que nós devemos esperar como uma igreja missionária? Eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos 2. Eu gostaria de ler o verso 46 e o verso 47. Atos 2, 46 e 47. Diz assim o texto: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ontem, quando nós estávamos na reunião do Grupo Cristo Rei,
fui lá participar com eles e a Gabi Maia falou uma coisa que me chamou muita atenção, e eu tinha isso como propósito de colocar aqui também como resultados, que muitas vezes quando nós obedecemos o Senhor, nós podemos esperar duas coisas, né? Ou a vinda das pessoas, né? A simpatia das pessoas para conosco, que legal e tal, e se achegar, ou uma aversão, até mesmo uma perseguição por conta do evangelho que pregamos. E é justamente isso, são alguns dos resultados que realmente nós vemos quando nós pregamos o evangelho, quando somos uma igreja missionária. Os resultados que nós esperamos têm a ver com isso. Ou a simpatia, como nós lemos aqui no texto, que a igreja louvava a Deus, ela era bem internamente, pode ver que ela partia pão de casa em casa, eles estavam ali unidos nas refeições, com alegria, e estavam unânimes no templo. Era uma igreja bem internamente, que tinha sua comunhão, tinha suas dificuldades, tinha também. A Bíblia não vai mostrar só que era uma igreja perfeita, não era uma igreja perfeita. A gente pode ver que a instituição dos diáconos, já falei isso em outra ocasião e falo de novo, a instituição dos diáconos aconteceu porque tinha gente sendo deixado para trás, né? Paulo e Silas começaram a fazer a segunda viagem missionária, porque na primeira, Paulo e Barnabé se estranharam por causa de João Marcos, até mesmo dentro da liderança houve as suas desavenças. Então, acontece. Entretanto, isso não diminui, queridos, o nosso amor pelo Senhor, pelo contrário. É quando a gente ama o Senhor que a gente percebe que a gente comete esses erros, tanto é que Paulo depois vai falar, João Marcos me é útil. Aquele que causou uma intriga entre ele e Barnabé, agora, lá mais à frente, ele vai falar assim, João Marcos é muito útil. Então, a gente vai reconhecendo, a gente vai deixando o orgulho de lado e vai se juntando novamente. Aquelas pessoas que estavam sendo deixadas, com a instituição dos diáconos, deixaram de ser deixaram de ser esquecidas, né? Então, é assim que nós, como igreja, precisamos funcionar, bem internamente. Vai ter alguns problemas? Vai. Mas no Senhor a gente vai caminhando e buscando sabedoria, entendimento e crescendo mutuamente. E o Senhor vai fazendo com que cada dia vai sendo acrescentado aqueles que vão sendo salvos. E aí é que entra a grande questão. Isso deve ser refletido externamente para sermos uma igreja que é uma igreja relevante onde nós estamos. Como é que nós nos tornamos uma igreja relevante onde nós estamos? Quando nós vivemos verdadeiramente o Evangelho do Senhor. Quando nós pregamos fielmente o Evangelho do Senhor. Quando somos uma igreja evangelizadora. Uma igreja missionária local é uma igreja evangelizadora, que evangeliza o local onde ela está e os seus arredores. Mas ela precisa estar bem internamente, para que a pessoa que, quando chegar aqui, fala assim, me mostrou uma coisa, mas cheguei aqui e eu vi outra. Pode até ser que veja realmente, mas certamente ele vai encontrar um ambiente de amor, um ambiente de acolhimento, porque a palavra do Senhor está sendo pregada aqui. Vai ser um local também de confrontação de pecados, porque a palavra está sendo pregada fielmente aqui. E assim o evangelho é pregado, e assim nós nos tornamos uma igreja missionária, uma igreja relevante onde nós estamos. Se alguém chegar lá fora e falar assim, eu queria alguém para orar comigo, eles vão lá naquela igreja, lá tem uma reunião de oração, lá tem pessoas que oram, e vai ser referência. Então, queridos, é isso que nós precisamos fazer. Mas os resultados não são responsabilidade nossa. E isso nós também precisamos deixar bem claro para nós. Sabe por quê? Porque o texto mesmo nos diz aqui, eles estavam bem internamente, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvavam a Deus, contando com a simpatia do povo. Entretanto, o texto termina assim, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, os que iam sendo salvos. Eu não tenho o poder de transformar o coração de ninguém. Você não tem o poder de transformar o coração de ninguém. Nem da pessoa mais íntima sua. Seus filhos,
seu esposo, sua esposa, seus pais. Você não tem como transformar o coração deles. Mas é minha e sua responsabilidade como servos do Senhor anunciar o Evangelho. Isso é responsabilidade nossa. Mas os resultados não vêm da gente. Mas nós colhemos esses resultados. Os resultados vêm do Senhor. Mas isso se torna visível. E como é que isso se torna visível? O Senhor vai acrescentando aqueles que Ele chama eficazmente. O Evangelho vai sendo pregado. E aquele que é um escolhido do Senhor, no tempo devido, que a semente vai brotar, ele virá para a casa do Senhor, ele virá para a igreja, ele fará parte do corpo de Cristo, porque ele foi chamado eficazmente. O Espírito Santo, não eu, não você, mas o Espírito Santo usou aquela palavra que eu e você pregamos para aquela pessoa e a convenceu do seu pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor quem faz isso. Abra para mim, por favor, em Isaías 55, versos 10 e 11. É um texto bem conhecido, mas eu gostaria de pegar ele dentro do seu contexto, por isso eu vou ler o verso anterior, o verso 10, justamente para poder a gente entender um pouco melhor. Diz assim o texto: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. A palavra que eu e você lançamos faz todo sentido para o Senhor. Porque é a palavra dele, não é a minha nem a sua palavra. Se você está pregando você, né? Porque eu, aí tudo bem. Aí pode ser que vai fazer muita diferença isso. Não vai mudar em nada a vida da pessoa. Mas se você estiver pregando a palavra do Senhor, essa palavra não voltará vazia. Entretanto, ela vai servir para aquilo que o Senhor a designou. Não significa dizer que todos serão salvos. A grande questão é essa. Nem todos serão salvos. Alguns não vão ouvir essa mesma palavra e vão dar de ombro. Vão ignorar. E aí é que entra, e eu peço a você para abrir lá em Atos capítulo 13, verso 48, como isso realmente acontece. Não só nos dias de hoje, mas já acontecia naquele tempo. Atos 13, 48 diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos aqueles que ouviram, creram? Não. Todos aqueles que ouviram e creram foram aqueles que estavam destinados para a vida eterna. Assim é, queridos. Por isso, a responsabilidade de fazer o resultado ou de convencer a pessoa, por mais... Você fala assim, olha, eu já usei tantos argumentos que faz todo sentido e a pessoa não... Porque não é você. Você pode usar o argumento que você quiser, científico, teológico, e qualquer outra coisa, experiencial, qualquer coisa. Não dá. Somente o Senhor pode transformar o coração. Às vezes, uma palavra simples, um versículo citado, a pessoa faz todo sentido na cabeça dela. Uma coisa que você demorou horas para tentar convencer e não convenceu. Porque é o Espírito quem faz essa obra. Mas, como eu falei, nosso papel como igreja missionária é pregar a palavra e pregar ela com fidelidade e com adoração ao Senhor. Quando pregamos a palavra, nós estamos adorando o Senhor, porque nós estamos obedecendo e fazendo isso de maneira fiel. Certamente os resultados virão. E nós vamos
usufruir desses resultados, desses frutos. Mas alguns frutos nós veremos aqui. Alguns frutos nós podemos ver aqui. Pessoas que talvez você já evangelizou e que hoje é membro aqui dessa igreja, daqui da IPG2. E você fala assim, rapaz, eu contei o evangelho para aquela pessoa e olha só, hoje ela está ali sendo batizada, fazendo sua profissão de fé. Que maravilha! Vamos ver esses frutos aqui. Outros, talvez vão aparecer em outros arraiais. Vai acontecer assim. E isso tem uma relação com os nossos irmãos missionários, que nós temos parcerias. Eles estão lá. Ninguém aqui está esperando que o reverendo Patrick pregue para alguém lá na África do Sul e ela venha para cá pela IPG2 todo domingo, né? Não, vai congregar lá. Mas nós estamos em parceria orando para que Deus alcance o coração dos irmãos lá. E talvez você pregue a palavra, o evangelho, ao seu colega de trabalho, que às vezes mora lá na Ceilândia, mora no Santa Maria, mora no Gama, mora em Taguatinga, mora em outro local, que tem alguma outra igreja mais próxima da casa dele. E ele vai para lá, é mais perto. Mas o evangelho foi pregado. O coração foi transformado. O Senhor já modificou, já transformou o coração dele pela palavra do evangelho. E agora ele está servindo ao Senhor. Mas até mesmo a semente que não germinar, essa também resulta nas mãos do Senhor em glória ao Senhor. Até mesmo aquela palavra que você lança para alguém e a pessoa simplesmente ignora, ela também resulta em glória ao Senhor. Abra, por favor, em Romanos, capítulo 9. Romanos 9, versos 22 e 23, diz assim: Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Se você for ler todo o texto aqui, vou ler alguns versículos antes, você vai ver que ele usa até a figura de Faraó. Faraó foi confrontado. Faraó ouviu o que era para fazer. Era para libertar o povo, para que o povo adorasse a Deus. Mas foi o próprio Senhor quem endureceu o coração de Faraó para mostrar nele o seu poder. E Deus foi glorificado nisso. E Deus foi glorificado nisso. Então, queridos, até mesmo quando você fala e a pessoa não te ouve, ela despreza a palavra, pode ser que seja naquele momento, mas futuramente ela venha a se converter. Enquanto há vida, há esperança. Entretanto, se ela nunca vier a converter, se ela nunca aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ela continuar nos seus delitos e pecados, o Evangelho foi falado. Ela sabia. E ela nunca vai poder dizer, Senhor, eu não sabia. E para a glória de Deus, para que a justiça de Deus se manifeste nessa pessoa, ela está sendo condenada. Então tudo é para a glória de Deus. Queridos, os resultados vêm do Senhor. E nós podemos ver que a nossa igreja tem crescido. Tem crescido de várias maneiras. Tem vindo pessoas de outros arraiais, é verdade. Tem vindo pessoas já crentes, tem vindo crianças, tem nascido crianças, daqui a pouco mais uma nasce aí, né, Juliana? Mas nós também temos visto pessoas sendo alcançadas por esse evangelho e transformadas por esse evangelho aqui. Com pessoas, vocês, nós, pregando o evangelho e pessoas sendo convertidas pelo Espírito Santo do Senhor. Nós temos experimentado desses resultados e precisamos glorificar a Deus e precisamos pedir ao Senhor que continue nos usando com ousadia, com intrepidez, com graça, com misericórdia, para a gente continuar pregando o Evangelho,
para a gente continuar distribuindo os nossos cada dias, para a gente continuar testemunhando com a voz e com a vida para os nossos irmãos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para os colegas de faculdade, para os colegas da escola, para os vizinhos. Nós precisamos continuar pregando o Evangelho. Mas os resultados nem sempre são agradáveis. Os resultados nem sempre são agradáveis. Nós vimos no texto que, a princípio, a igreja contou com a simpatia do povo. Mas depois de algum tempo, nós bem sabemos que houve perseguição. Alguns capítulos depois, ou algum tempo depois, nós podemos ver que houve a morte de Estevão. E quando aconteceu a morte de Estevão, a igreja teve que se dispersar por conta da perseguição. O fato de não ser agradável não significa dizer que não é favorável. São duas coisas diferentes. Pode não ter sido agradável a perseguição, e nunca é. Mas não significa dizer que não foi favorável para a igreja do Senhor. Como isso pode acontecer? Isso também é resultado de um trabalho missionário executado com fidelidade, queridos. A igreja de Tessalônica viveu isso. 3 semanas. Ouvimos isso no domingo, inclusive. 3 semanas, 3 sábados ali Paulo pregou e teve que sair dali praticamente expulso daquela cidade. Mas a semente ficou ali e germinou. E cresceu. Em Filipos não foi diferente. Uma mulher se converteu, Lídia, depois veio outra, a jovem que foi liberta daquele espírito imundo, depois a família do carcereiro, mas não antes de uma perseguição. Por conta da menina adivinhadora, Paulo e Silas foram parar na prisão, sofreram na prisão por um tempo, mas veio ali a bênção do Senhor de alcançar a família daquele carcereiro também, e aquela igreja brotou. A igreja de Esmirna, lá em Apocalipse capítulo 2, vai dizer que era uma igreja que sofria, era uma igreja que estava sofrendo. Mas a palavra do Senhor de incentivo para aquela igreja foi: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Filadélfia também era uma igreja que se considerava pobre, uma igreja que não tinha tantos recursos, uma igreja que sofria também, a igreja de Filadélfia. Entretanto, o Senhor falou assim: eis que tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. O Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. O Senhor faz isso. Observe como que, mesmo não sendo agradável, sempre é favorável. Vamos voltar em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, verso de número 4, diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A igreja devia estar bem confortável ali onde estava, né? Está muito bom aqui, a igreja está crescendo, a gente está pregando o evangelho, a igreja está crescendo, mas havia uma ordem. Lá em Atos 1,8 fala que sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não era só para ficar em Jerusalém, era para se espalhar. Já que eles não queriam se espalhar, o Senhor deu um jeito. Foi agradável? Não, mas foi favorável. Foi favorável porque o evangelho começou a se expandir. Logo em seguida, no verso 5, você vai ver que Filipe vai para Samaria. O diácono Filipe vai até Samaria e prega o evangelho, e há samaritanos ali que foram salvos. E a igreja começa a se espalhar a ponto de lá, se eu não me engano, até mesmo a carta aos Colossenses, Paulo dizer que o evangelho já tinha sido pregado a toda aquela região. Na realidade, ele fala a todo o mundo. Então, queridos, mesmo não sendo agradável, sempre será favorável. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. E eu gostaria que você lesse esse verso comigo. Você já deve ter ouvido esse verso algumas vezes, inclusive recentemente. Mas eu gostaria que você lesse comigo, por favor. 2 Timóteo 3, verso 12. Quem achou, leia comigo, por favor. Ora,
todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É por isso que eu falei que mesmo não sendo agradável, mas está sendo favorável, está. Sabe por quê? Porque se de alguma maneira estamos sofrendo algum tipo de perseguição, é porque nós não estamos nos acovardando, mas nós estamos pregando fielmente a palavra do Senhor. Nós estamos pregando fielmente, e todos aqueles que querem viver o Evangelho, que estão pregando o Evangelho, certamente, queridos, serão perseguidos. Porque o mundo hoje não tolera. Ele pode nos chamar de intolerantes, mas na realidade quem não tolera são eles. Eles não toleram a verdade. Não toleram que todos nós somos pecadores, escravos do pecado, que precisamos do Senhor nos libertar. E nós que já somos de Cristo, já somos libertos. Mas eles continuam ainda escravos da sua própria vontade pecaminosa. Mas eles não conseguem enxergar isso. E não toleram quando ouvem essa verdade. Que somente Jesus pode libertá-los. Talvez a pergunta que eles façam é a mesma que quando o Senhor Jesus falou lá com os judeus que creram e falou assim: olha, se vocês perseverarem nas minhas palavras, vocês serão meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. E aí alguns fariseus que estavam ali falaram assim: libertar de quê? Nós já somos livres, não somos escravos de ninguém, não. E o Senhor Jesus depois completa falando assim: se pois o Filho vos libertar, certamente sereis livres. O mundo não consegue enxergar. E eles não toleram ouvir a verdade do Evangelho. E toda vez que eu e você vivermos, eles vão tentar nos persuadir de alguma maneira. Assim, o moralista, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Pode parecer uma coisa pequena, perto daquilo que outros irmãos em outras culturas têm sofrido. Mas já é um tipo de perseguição. Só não somos perseguidos de uma maneira mais, vamos dizer assim, agressiva, talvez por conta das leis do nosso país que permitem a nossa liberdade de culto. Mas, dia após dia, eu tenho visto isso acabando aos pouquinhos. Não sei se os irmãos têm essa mesma percepção. Pode chegar o tempo em que nós não tenhamos essa liberdade toda. Não sei se vai chegar ainda no nosso tempo, no tempo dos nossos filhos. Se Jesus vai voltar antes ou não, não sabemos. Mas uma coisa é certa: nós não podemos nos acovardar. Se nós queremos ser uma igreja missionária, nós precisamos pregar fielmente a palavra do Senhor e não nos acovardar. Porque todos aqueles que querem viver piedosamente, querem viver de acordo com o Evangelho e que pregam o verdadeiro Evangelho, certamente serão perseguidos. Certamente serão perseguidos. E eu gostaria de concluir, queridos, dizendo justamente isso. Não podemos nos acovardar. Primeira coisa que nós precisamos entender: não podemos nos acovardar. Não nos acovardar não significa dizer também sermos ofensivos. Às vezes a maneira como nós falamos, nós muitas vezes nos tornamos realmente ofensivos. Não por pregar o Evangelho, mas como nós falamos. Ontem mesmo, nós estávamos falando e o Sr. Elzio falou uma coisa que me chamou muita atenção, que muitas vezes nós queremos discutir coisas que não são essenciais. Nós já queremos falar para a pessoa do inferno, sem primeiro falar da graça do Senhor. Não tem como. A gente fala assim: você vai para o inferno se você não... Calma. Ela precisa primeiro saber quem é Jesus e o que ele fez na cruz. Depois disso, o inferno vai vir a ser conhecido por ela também. Precisa ser. Mas primeiro, ela precisa conhecer da graça. E muitas vezes nós queremos ser tão incisivos na nossa forma de falar que já queremos começar a colocar medo na pessoa. E aí a pessoa não vai servir ao Senhor por prazer, mas por medo. Não é assim. Não é assim. Mas nós não podemos nos acovardar. Precisamos pregar o verdadeiro Evangelho. 1 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, vai dizer justamente isso, quando ele diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Senhor que nos dá a ousadia de pregar, Ele também nos dá o poder, o amor e a moderação.
As nossas palavras, em outra carta, Paulo escrevendo, se eu não me engano, aos Gálatas, ele vai dizer que precisa ser temperada com sal. Precisa ser algo que fale a verdade de maneira mostrando o amor do Senhor. Mas não podemos deixar de falar. Muitas vezes nós não falamos nem sobre o amor, nem sobre a graça. E quando queremos falar, ainda queremos já colocar a pessoa no inferno para poder ver se ela acorda. Não é bem assim. O nosso problema muitas vezes é que nós não queremos sofrer pelo Evangelho. É verdade, queridos, nós não queremos sofrer pelo Evangelho. Sempre queremos dar um jeitinho de não ser ofensivos a ninguém. Se você falar a verdade, pode até ser ofensiva, ela pode se ofender porque você está falando a verdade. Mas lembre, mostre a ela que você está falando com amor, com moderação. Mas o problema é que muitas vezes nós não falamos o Evangelho com medo de perder benefícios. Mas se eu falar do Evangelho para aquela pessoa, ela vai romper o relacionamento comigo, ela não vai continuar a amizade. Ela não vai querer nem que eu entre mais na casa dela. Se isso acontecer, queridos, aí já não é uma questão sua. Mas uma coisa é certa, é necessário você pregar o Evangelho para ela. Porque se ela vier a ir para a eternidade sem conhecer do Evangelho, tenho certeza de que você não vai querer o sangue dela sobre a sua cabeça. É necessário, queridos, que nós não venhamos a pensar primeiro nos benefícios. Na realidade, quando você pensa em pregar o Evangelho para a pessoa, você está pensando no melhor benefício que ela pode receber. Quando eu falo de não pensar nos benefícios terrenos. Às vezes uma questão de uma amizade, a questão às vezes de uma pessoa que pudesse te fazer crescer na empresa que você trabalha, ou uma outra situação, conseguir um bem material. Se é isso que está impedindo você de pregar o Evangelho, então nós temos sido covardes. Nós temos sido covardes. O que nós precisamos fazer, queridos, é não pensar nos benefícios daqui, mas pensar nos benefícios da eternidade. Lembra quando nós oramos aqui no início, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos preencha, que nos encha com a plenitude do conhecimento dele, da sua vontade? É isso que nós clamamos e é assim que nós devemos obedecer, pregando o Evangelho às pessoas. Nós estamos proclamando para ela o melhor benefício para a vida dela, porque não se prende apenas aqui, mas em toda a eternidade. Quando nós pregamos o Evangelho para alguém, nós estamos demonstrando que nós a amamos, que nós queremos o bem dessa pessoa, seja ela conhecida ou um desconhecido. Nós estamos proclamando o melhor benefício para alguém. Então, por que não anunciar o Evangelho? Por que nós não anunciamos? Se há alguma coisa aqui que tem nos impedido, que eu vou passar vergonha. Queridos, se nós temos isso na nossa mente, lembre-se que se você se envergonha do Evangelho, o Senhor também se envergonhará de você. É por isso que Paulo, escrevendo, começa o seu Evangelho aos Romanos, dizendo: não me envergonho do Evangelho, porque este é poder. Não podemos ter vergonha de pregar o Evangelho. Mas, nesse processo que nós vivemos de santificação, nós precisamos rogar ao Senhor que nos dê essa intrepidez, essa coragem para pregar o Evangelho e esperar os resultados no Senhor. Como eu falei, não somos nós. Nós entregamos o nosso cada dia para as pessoas, nós falamos do amor de Deus para as pessoas, mas eu não convenço as pessoas disso. Eu preciso anunciar Jesus Cristo, quem Ele é e o que Ele fez. Eu preciso anunciar que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio a este mundo para morrer na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Agora, quem vai convencer essa pessoa de que isso é a verdade absoluta de Deus,
não somos nós. Nós cremos e por isso anunciamos. Mas o resultado vem da parte do Senhor. Nós devemos pregar e esperar os resultados no Senhor. Nós precisamos também, queridos, orar pelos resultados. Orar por aqui e pelos nossos irmãos que estão pregando o evangelho naquelas culturas, etnias, povos, tribos que nós não vamos. Nós precisamos orar, queridos, por esses resultados, por esses que são diversos. Orar por mais conversões, através da pregação da palavra de Deus, isso de maneira individual ou até mesmo coletiva, quando você traz alguém, quando você traz um visitante, que ele ouve o evangelho aqui, ou quando você prega o evangelho para aquela pessoa de maneira individual. Nós precisamos orar para que o Senhor desperte mais obreiros para os campos, principalmente aqueles povos não alcançados. Para que o Senhor desperte homens e mulheres, servos do Senhor, para poder trabalhar nesses campos. Nós precisamos, queridos, orar para que o Senhor nos dê mais liberalidade. Também no que tange às ofertas. Nosso coração seja mais desprendido daquilo que nós queremos e lembrar daquilo que tudo que nós somos e tudo que nós temos vem do Senhor e deve ser para a glória do Senhor. Nós devemos orar, queridos, para que o Senhor nos dê mais disposição para servi-lo, sabendo que isso tudo é fruto da obra santificadora do Espírito no nosso coração. A igreja, aquela igreja que nós lemos no início, no capítulo 4 está registrado que depois que Paulo Pedro e João foram libertos e foram até essa igreja, eles estavam em oração. E ali eles oraram mais uma vez. Quando eles chegaram lá, eles oraram mais uma vez. Eles contaram tudo o que tinha acontecido com eles, como eles tinham sido arguidos e tudo mais. E agora aquela igreja ora. E o que aquela igreja pede? Senhor, para a perseguição. Não. Senhor, nos dê ousadia e intrepidez para continuar pregando o evangelho. A perseguição pode até continuar, mas nós não podemos parar. Nós precisamos ter essa mesma disposição, queridos. Essa mesma oração que a igreja fez lá no capítulo 4 de Atos. Nós precisamos ter essa mesma disposição de continuar servindo ao Senhor, pregando fielmente o evangelho do Senhor. O evangelho é o que acontece na igreja? Não. O evangelho é quem é Jesus e o que ele fez. Você sabe quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Redentor. E o que ele fez? Ele veio a este mundo, mesmo sendo Deus, abriu mão da sua glória para pisar nessa terra, se fazer pecado no nosso lugar, para pagar uma justiça que não era para ele carregar nos seus ombros, era minha e sua. Ele se fez pecado no nosso lugar, para satisfazer a ira de Deus, para que hoje eu e você estivéssemos aqui neste lugar, adorando o nome do Senhor. Não é difícil falar isso. Não é difícil. Nós que muitas vezes nos acovardamos. Nós que muitas vezes não demonstramos o amor que deveríamos mostrar para as pessoas. Mas se nós queremos ser uma igreja missionária e queremos ver os resultados vêm da parte do Senhor. Mas o próprio Paulo, quando escreve sua carta aos Romanos, ele fala assim: como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Sabe quem foram os enviados? Não só aqueles que estão lá no exterior, ou naquelas regiões quilombolas, ribeirinhos, ciganos. Eu e você, nós somos esses enviados a pregar o evangelho a toda criatura. Eles pregam lá, onde foram chamados para isso. Eu e você pregamos aqui, onde nós estamos localizados para a glória do Senhor. Que o Senhor nos desperte, que nós possamos ver mais resultados da glória do Senhor, transformando vidas no nosso lugar. Mas para isso, eu e você precisamos continuar orando, para que o Senhor desperte esses corações, e sobretudo os nossos corações, para pregar, adorando o Senhor, o evangelho do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, queridos. Nós vamos orar. Eu convido você a se colocar de pé.
Deus bendito, muito obrigado, Deus, pela tua palavra que foi aqui lida. E o que nós pedimos, ó Pai, é que o Senhor nos dê essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez. Que o Senhor molde o nosso coração segundo o caráter do Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho. Que o Senhor nos faça aumentar na nossa vida de santificação, crescer nessa vida de santificação, para que possamos, ó Deus, buscar o Senhor, a face do Senhor e orar. Orar não por nós especificamente, mas orar para que o Senhor converta mais corações. Que o Senhor nos use com disposição, com prazer para pregar o Evangelho do Senhor e ver os resultados que o Senhor vem trazendo por conta do Evangelho que tem sido pregado. Deus bendito, tira a covardia do nosso coração e nos enche, ó Deus, com a moderação, com o amor, com a ousadia. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a orar pelos nossos irmãos missionários que estão em culturas diferentes, que sofrem muito mais do que nós. A perseguição que sofremos aqui, querido, Deus querido, é uma coisa muito pequena, ainda muito velada, ainda muito reservada. Mas nós sabemos de irmãos e irmãs nossos que sofrem às vezes com as suas coisas queimadas, com risco de vida, com prisões, por conta deste Evangelho Santo. E nós clamamos ao Senhor pela vida deles, para que eles não desanimem, para que eles continuem, ó Deus, pregando fielmente a palavra do Senhor. E nós, ó Pai, que temos esse mesmo chamado, esse mesmo propósito, continuemos também assim, no propósito de te servir e te adorar, pregando o Evangelho. Em nome do Senhor Jesus que oramos, agradecidos. Amém.